Meu mangá conta a história de Alar, meu mangá não, do inscrito que enviou a sinopse aqui, que é privado de vida social por seus pais controladores, sendo obrigado a focar somente em estudo. Neste mundo existe uma organização chamada Prey, né? P-R-A-Y, que defende secretamente a Terra de seres gigantes que criaram o universo e se revoltaram contra a humanidade. Para destruir esses monstros chamados originais, a Prey utiliza armas gigantescas que foram construídas durante a Era Cretácea por uma raça gigante anterior aos humanos que foi extinta pelos originais. Para manusear essas armas gigantes, a Prey utiliza chips de controle para utilizar os cadáveres de originais abatidos como marionetes. O problema é que só existem 7 chips no total e apenas jovens de até 20 anos podem usá-los devido a restrições neurais. Alari se junta a mais 7 pessoas para defender o planeta e acaba vendo todas elas morrendo em sua frente, inclusive Hana, por quem era apaixonado, e sendo tratadas como objetos substituíveis pela Prey, o que causa revolta em Alar, que no final acaba destruindo tudo e deixando a humanidade morrer. Então já tivemos aqui um spoiler de como seria o final da história. Então a gente tem aqui a jornada completa desse mangá, pelo que eu entendi aqui. Então seria um personagem que ele se vira, se volta ali e meio que vira um vilão. Acho interessante, porém, é aquele negócio que eu sempre falo, né? A gente vai pensando o que faz sentido, o que não tá fazendo tanto sentido, e vai contornando o que não faz tanto sentido. Eu, particularmente, achei um tanto estranho o lance de secretamente defendem a Terra, e aí você foca 20 vezes em seres gigantes, armas gigantes, coisas gigantes, corpos gigantes, tudo é tão gigantesco que você fica meio assim, tipo, como que isso é secretamente? E como que os seres originais querem destruir o planeta e ninguém sabe disso? Tipo, eles são meio ruins em fazer isso, né? Ou a Prey é muito boa em defender, já que conseguiram defender. Imagina que tem um outro país invadindo o seu país. E aparentemente esse país é mais forte que o seu. Então vamos lá, imagina que os Estados Unidos está invadindo o Brasil. E a gente nem fica sabendo, é secretamente. Fica meio estranho, fica tipo um negócio que assim, não faz muito sentido. Então o que eu faria nessa história aqui seria talvez mudar um pouco isso. Aqui tem uma pegada que me parece bem Evangelion. Tem uma cara muito assim de Evangelion em algumas coisas. Não sei se foi inspiração, não sei se o autor já viu. Eu vi muito pouco de Evangelion, quero assistir algum dia inteiro mesmo. Eu li um pouco do mangá e tal, não em ordem, em sequência, porque foi na época que eu comprava mangá em sebo e aí, tipo, eu comprava o que tinha. E era mais pra, tipo, ter a experiência de ler alguma coisa, ver traços diferentes, conhecer autores e histórias diferentes do que realmente acompanhar, porque como eu comprava em sebo, eu já sabia que eu não ia achar o 1, 2, 3 certinho. E na época não era tão fácil assim ler na internet, né? Não tinha não era tão acessível assim. Então, mas eu quero assistir um dia o Evangelho e entender mais. Mas me parece uma premissa bem parecida, né? No Evangelho você tem os anjos que vêm destruir a Terra, aí a humanidade cria lá os Evas, né? Que são robôs gigantes que só podem ser controlados também por adolescentes, se eu não me engano. Então, tipo, até aí tá bem interessante. Mas eu gostei da ideia do. Não sei se isso foi também. Se isso tem a ver com o Evangelho, se no Evangelho é assim. Eu não sei como que os Evas são criados, já que eles são, apesar de eles serem robôs gigantes, eles têm as características bem orgânicas, digamos assim, né? A aparência, etc. O jeito deles são bem orgânicos. O design deles é feito de um jeito para parecer meio orgânico, como se fossem seres vivos mesmo. Não sei se daqui vem mais ou menos isso. É, de as armas que eles usam contra os originais são exatamente corpos de originais, mas eu faria realmente isso talvez ser um pouco mais institucionalizado. Se realmente uma guerra está acontecendo, tem pessoas que vivem como se essa guerra não acontecesse ali e tal, mas tá acontecendo um negócio meio Shingeki no Kyojin mesmo, tipo, a humanidade vive ali restrita com medo disso, mas tá vivendo sua vida. Só que, né, alguns ali tem que lutar e tal, tem que fazer esse processo aí. Então tem as armas mais fortes que são esses aí, né? Ele chegou a definir um nome? Tá, não, acho que não tem o nome aqui dessas armas que são feitas de corpos de originais. Enfim, então teria os humanos que lutariam normalmente, né? Com canhões e coisa do tipo. E teriam os, né? Que iriam lutar assim e tal. E a Prey pode ser tipo uma organização que foca nisso, mas tem os exércitos, essas coisas assim. Então assim, eu criaria um mundo que gira em torno disso, porque me parece algo muito grandioso
para viver à margem. Se fosse aquele negócio bem sobrenatural, de tipo, não dá para ver, eles não são visíveis a olho nu, etc. Um negócio meio, tipo, que várias histórias têm, né, com demônios. Então, tipo assim, o demônio ele só é enfrentado por espíritos, e aí essa luta acontece na Terra, mas ninguém vê, então ninguém sabe o que está acontecendo. Então, beleza, por conta disso pode ser algo secreto ali, uma guerra secreta que está acontecendo. Já aqui não me parece esse o caso, me parece algo muito grandioso para ser tão secreto assim. Então, particularmente, eu mudaria isso, até porque eu acho que eu não consigo ver uma necessidade, tipo assim, a guerra precisa ser secreta para que isso aqui faça sentido. Para mim, pelo menos no que foi apresentado aqui na história, não tem nada que justifique, tipo assim, ela precisa ser secreta porque senão isso aqui vira um furo de roteiro, porque senão isso aqui não pode acontecer, senão isso aqui não dá certo. Então é aquele negócio que eu sempre falo, quando a gente vai criar uma história, as coisas precisam ter um certo motivo. E principalmente essas coisas elas geram mais problemas na história. Então você tem duas situações. Uma situação onde você vai ali e só segue, e outra situação que você precisa, por exemplo, explicar, precisa contextualizar, precisa dar mais dedicação ali para que o leitor entenda. Tem uma que é muito simples e fácil e rápida de captar, e outra que exige muito mais trabalho de explicação, contextualização, etc. Geralmente a gente vai escolher a mais simples. A gente só vai escolher a mais complexa se, né, ela tiver alguma razão de existir ali maior. Essa razão de existir maior pode ser só, eu tô com vontade, Jason, eu quero fazer desse jeito. Ok, só que aí você cria uma desculpa que não seja só o eu quero fazer desse jeito, ou só o porque é legal, ou só porque é assim que a história funciona. Você cria ali um contexto onde isso faz sentido, onde precisa ser desse jeito, por exemplo. Então, como eu falei aqui, eu quero que seja uma guerra secreta, eu quero que as pessoas vivam como se nada tivesse acontecendo, então cria situações onde você vai ter pessoas que não sabem que essa guerra está acontecendo e tal, e aí beleza. E aí você mostra o porquê que é importante, né? Mostra entre aspas, né? Mas você justifica para si mesmo porquê que é importante essa guerra ser secreta, e aí você dá o contexto de como que as pessoas não sabem que uma guerra de proporções tão grandes está acontecendo, né? Então, como eu disse, você tem o ônus e o bônus. Você quer fazer assim, você tem que fazer o contexto, a contextualização, a explicação, etc. Todas as coisas para que isso possa acontecer. Do contrário, se não tem uma necessidade real, que seja uma necessidade na trama, na história, nos acontecimentos, ou uma necessidade de vontade do autor, eu vou pelo caminho mais simples. No caso aqui, o caminho mais simples é ter uma situação onde isso é institucionalizado. Até porque faria sentido o lance da explicação novamente. Por que, que o Alari não ter vida social, ter pais controladores e ser obrigado a focar nos estudos é importante para essa história? E aí a gente tem que criar essa situação de tipo, por que, que essa informação está ali? E aí, por exemplo, se for uma guerra institucionalizada, todo mundo sabe o que está acontecendo, o Alari pode ir para essa guerra como uma forma de revolta contra os pais dele, contra essa vida que ele detestou. Então ele fala, eu vou ir lá enfrentar e eu vou morrer porque eu não ligo para isso, mas eu quero morrer fazendo algo útil, eu não quero só pular de um prédio ou pegar a arma do meu pai e dar na minha cabeça. Eu quero fazer algo útil. Então seria uma tentativa de suicídio dele, só que uma tentativa de suicídio fazendo algo útil, e até um lance de talvez provar para os pais dele e tal, tipo uma espécie de vingança, só que não aquela vingança tipo, eu vou matar meus pais. A vingança de tipo, eu vou mostrar para ele, vou fazer algo tão grandioso que eu vou mostrar para eles algo assim. Só que aí, ao perceber que talvez a humanidade não devesse ser salva, ele acaba realmente se vingando no sentido de vou deixar todo mundo morrer e que se exploda isso daqui. Eu particularmente acho pouco, mas pode fazer sentido com a personalidade do personagem, ele deixar a humanidade inteira morrer por conta da garota que ele gostava morrer e a organização que ele tá não fazer nada. Eu acho que pode ter alguma outra coisa, tipo assim, colocar outros elementos na história, talvez na sociedade, em outros pontos ali, que mostre um pouco dessa podridão, ao mesmo passo que mostra também um pouco da inocência, pra gente não ficar muito monocromático nessa história e parecer que o Alari é o herói por deixar todo mundo morrer, mostrar que ele fez uma escolha ali que faz sentido, a gente justifica essa escolha dele, ou pelo menos explica essa escolha dele com acontecimentos, mostrando essa crueldade e essa podridão da humanidade, mas ao mesmo tempo não fica com essa visão, como eu disse, monocromática, essa visão de tipo, a humanidade é má, então ela merece morrer. Mostra ali que sim, tinha muitas pessoas boas que morreram por conta dessa decisão que foi egoísta,
apesar de ter os motivos, apesar de ter a certa justificativa dentro da história, foi uma decisão egoísta daquele personagem ali. E aí talvez mostrar ali certas pessoas que não mereciam aquele desfecho, né? Que são inocentes, etc. Pra gente conseguir deixar a história realmente com a profundidade que parece ser o caso de ser trabalhada, né? Senão a nossa história fica o oposto da história bonitinha, do conto de fadas, onde vivemos felizes para sempre e tudo dá certo. Vocês viram, tudo é ruim, tudo é feio, tudo é dark, tudo é do mal, então deixa todo mundo morrer. E aí, tipo, é a mesma coisa. O mesmo, às vezes, mesma sensação ruim que a gente tem quando uma história tudo é bonitinho, tudo dá certo porque sim, a gente tem com uma história de tudo é mal e tudo é feio, tudo dá errado porque sim, né? Você tem que conseguir equilibrar essas coisas para poder deixar a sua história com mais nuances, etc. Um pouco mais de realismo também ali. E mais desenvolvimento, né? Um pouco mais de peso dramático real ali. A escolha é muito fácil quando tudo é ruim, tudo é mal. E a escolha é muito fácil quando tudo é bom e tudo é certo também. Então é quando você adiciona essas nuances, onde se você faz uma escolha, você está fazendo um bem, mas também está fazendo um mal, e por aí vai, é onde a coisa fica mais interessante, fica mais complexa, é onde cativa mais o leitor ali de ficar naquela dúvida. Eu teria feito essa mesma escolha? Pô, eu acho que não por causa disso. Ou, pô, talvez eu faria por conta disso. E essa dúvida, essa pergunta, essa coisa mantém o seu leitor engajado ali dentro da história. Então seria algo que eu faria aqui. Eu colocaria sim, deixaria essa história bem ali nos tons de cinza, mostrando a parte boa da humanidade, mostrando também a parte ruim da humanidade, entendendo que o Alari ele não é um herói santo, que ele tem vários problemas ali por conta da criação dele, etc e tal, e também isso fez com que ele tomasse essa decisão ali no final, e de modo que, igual eu falei numa história de mistério, a gente coloca as pistas para chegar no final e desvendar o mistério, mostrar também essas pistas que vão levar à decisão do Alari, só que sem que isso fique extremamente claro, de modo que essa fosse a única decisão possível que ele pudesse tomar, mas sim que ele também tivesse um pouco dessa dúvida e certas coisas fossem mostradas ao longo da história, como eu disse, a parte boa da humanidade, para que a gente realmente acreditasse que, por exemplo, ele iria de fato seguir até o final, ali tentando proteger a humanidade, para que a gente tenha realmente um plot twist quando ele se voltar contra a humanidade e deixar ela ser destruída. Para que não fique era óbvio que ele ia fazer isso. Porque aí você cria, né, aquela previsibilidade e o leitor, né, não tem essa surpresa que eu imagino que poderia ser causada com um final tão trágico.